quer dizer, destroem-se famílias, destroem-se empresas, destrói-se o país, não colabora para a humanização das relações sociais, acirra as brigas entre as pessoas, as controvérsias. Quer dizer, é uma sucessão de decepções que não levam realmente a nada e mantém o país nessa espécie de psicose coletiva. A lei diz isso, a lei não diz, a lei se contradiz, um juiz aplica uma coisa, outro aplica outra, um dá uma sentença maravilhosa, 1000 fazem do processo o seu cantinho seu reinado, né, sua categoria funcional. Então, isso é muito difícil. Devido à presença, né, das pessoas nesse primeiro encontro, e surpresa, né, com a quantidade de pessoas interessadas nos procedimentos do Congresso Nacional, não vou manter que pensei fazer como analogia sobre a feitura das leis. Feitura das leis por parlamentos, né, e essa independência do parlamento diante da vontade do povo, quer dizer, povo, vota. Ia também falar sobre a questão da responsabilidade constitucional de todas as pessoas da administração, que simplesmente não tem nenhum efeito. Os princípios constitucionais estão absolutamente ausentes das decisões, assim como os princípios de direito internacional estão ausentes das decisões da ONU, não é? E por mais incrível que pareça, hoje o Brasil decidiu apoiar a matança e vai sentar junto com um dos agentes da NATO, né, da indústria armamentista, militarista e petroleira. Então, o que se vê é que o parlamento, e observa-se agora, tenta produzir, né, de uma forma solitária e cansativa, uma tentativa de mostrar para os parlamentares que, poxa vida, eles têm que dar ter mais responsabilidade. Não podem trabalhar apenas para os interesses das forças políticas, porque elas têm interesses simplesmente econômicos. Quer dizer, o ser humano é apenas um número. A classe C, hoje tão festejada, é apenas um consumista, digamos, de plástico, não é? E de lixo eletrônico, né? Então, o legislativo, tudo bem, ele sofre influência, mas é preciso permitir que as pessoas, através, afinal, Estado de Direito, Estado de leis, que as pessoas possam ultrapassar essas limitações que o Poder Judiciário coloca na vida das pessoas apenas com a finalidade de manter os seus privilégios constitucionais. É preciso que observe-se que a Constituição hoje ela não tem nada de principiológica, que é a característica de qualquer Constituição. A Constituição hoje ela é um remendo que se coloca só em interesses de grupos. Por exemplo, o governo hoje está tentando, entre aspas, né, melhorar a questão da indústria brasileira, e os conglomerados, as multinacionais entram no judiciário dizendo que está desrespeitando a Constituição. Quer dizer, a Constituição hoje ela vale muito mais para uma corporação do que para um cidadão comum. Então, esse controle político da legislação constantemente fica impedindo que se façam medidas populares. Por exemplo, a emenda constitucional, plebiscito, referendo, ninguém faz nada, nenhum referendo. O indivíduo faz uma legislação e modifica a vida de centenas e milhares de pessoas e ninguém pergunta para o povo, quer dizer, eu fui eleito, agora eu faço o que quiser. Isso tem que parar. E uma das coisas muito interessantes, quando eu falo também a respeito das nulidades, a presidenta da República ou o presidente da República é o seguinte, assim, todos os parlamentares, todo o Congresso Nacional, os membros do Congresso Nacional, os membros dos executivos podem, em tese, ou seja, está escrito na norma que eles podem ser processados
Sempre eles podem ser processados por tribunais de justiça, por tribunais superiores, quer dizer, por judiciários estaduais, por judiciários federais. Agora, o judiciário ninguém processa. O judiciário é imune. O judiciário é impune. O judiciário é vitalício. E o pior, nós só vamos poder resolver isso no dia que nós decidirmos fazer uma nova Constituição. Porque, como se sabe, né, quem faz as leis nesse país não é o legislativo, são pessoas do judiciário, porque existe uma mística, né, dizendo que só quem fez uma faculdade de direito é que conhece lei. Ora, mas a lei é para todos, quer dizer, na verdade, as faculdades de direito sequer deveriam existir. Conhecer a lei deveria ser um direito de todo cidadão desde a mais tenra infância, né? Então, não há plebiscitos, não há nada de iniciativa popular. Eu gostaria também de ter falado aqui sobre o que acontece na Suíça, né? A Suíça vai colocar um poste na rua, manda uma cartinha para o povinho da rua para ver se o povo aceita, se não aceita, etc. e tal. Então, na verdade, a legislação nesse país é feita, primeiro, para manter direitos e privilégios, né? Direitos não, e para preservar os pactos políticos, econômicos, etc. E, na verdade, esses pactos vêm há séculos, né? O clero pactua com o governo pactua com a igreja pactua com o judiciário coloca um crucifixo no tribunal e mantém preso 2, 3 milhões, sei lá quantos, de pessoas sem competência. Não é? Não há legislação que dê competência ao tribunal nem para prender. Deu a sentença, quem teria que se responsabilizar pela chamada reeducação? Só de pobre, né? Rico não precisa. Rico o milionário, a pessoa que quanto mais dinheiro tem e mais rouba, ele não precisa de ressocialização, muito menos vai colocar o seu DNA, como pretendem agora, transformar os presos brasileiros em matéria para laboratório dos Estados Unidos. Então, essa exclusão é uma exclusão toda parte, né? Esse pacto ele é real, esse pacto é simbólico, esse pacto se dá através de signo, esse pacto se dá através da estabilização das partes, dos conflitos, etc. E aí tem sempre a lei para dizer a lei para aquelas pessoas que estão reconhecidas como subordinadas, né, nesse sistema de dominação. Então, e no caso, por exemplo, desse analfabetismo geral, seria preciso colocar o seguinte, quer dizer, se uma pessoa não tem consciência dos seus direitos, como é que pode dizer que ela tem direitos, né? Então, se as pessoas tivessem consciência dos seus direitos, as coisas poderiam ser diferentes. Na verdade, eu pretendia fazer uma analogia com o que está acontecendo na Líbia, eu pretendia falar sobre a resolução da ONU, que diz que o objetivo e a finalidade era defender civis, aproveitou para destruir o país, fatiando o país. Evidentemente que nós temos lá os nossos pseudo-muçulmanos, né? As pessoas que se encontrassem hoje com Mohammed teriam que cair dos joelhos e recitar o Alcorão durante uns 1000 anos. Eu vou concluir explicando para quem queira ouvir, se é que alguém vai ouvir também isso que eu acabo de falar, sobre uma homenagem ao Muammar Gaddafi, que é uma pessoa que eu sinto muita alegria, muita emoção de existir no mundo, né? Porque é uma voz discordante, é uma voz diferente, é um resistente, e afinal é um homem do deserto, e o deserto é muito antigo, Existe uma sabedoria, digamos, que vem do deserto. Por quê? As pessoas, essa gente, vamos falar assim, diferenciada, odeia o Gaddafi, fala mentira sobre a Líbia e sobre o Gaddafi. O Gaddafi escreveu um livro retificando, o qual intitulou O Livro Verde. Esse livro, não conheço exatamente a história desse livro, mas esse livro
foi a base política do que ele chama da terceira teoria universal. E, na primeira parte, isso vem... esse livro é a base da revolução que foi feita na Líbia, e, a partir daí, o povo começou a decidir os seus destinos. Então, diz o seguinte: a solução do problema da democracia, o poder do povo, a base política da terceira teoria universal. Já que estamos falando para o parlamento, vamos falar sobre introdução que fala sobre a máquina de governar. O problema político da máquina de governar é o mais importante entre os que se apresentam às sociedades humanas. Muitas vezes, os conflitos que surgem no seio das famílias têm a sua origem nesse problema. É, na verdade, um problema que se tornou muito grave depois da aparição das sociedades modernas. Atualmente, os povos enfrentam esse problema persistente e as sociedades muitos dos riscos e das consequências extremas que dele resultam. Todavia, ainda não chegaram a encontrar para ele uma solução livre e democrática. Este livro verde apresenta a solução teórica definitiva do problema da máquina de governar. Nos nossos dias, os regimes políticos, no seu todo, são o resultado da luta travada por essas máquinas, entre aspas, máquinas, para alcançar o poder. Quer esta luta seja pacífica, quer seja armada, como a luta de classes, de seitas, de tribos ou de partidos ou de indivíduos, ela salda-se sempre pelo sucesso de uma máquina, indivíduo, grupo, partido ou classe, e pela derrota do povo. Logo, pela derrota da verdadeira democracia. A luta política que conduz à vitória de um candidato com, por exemplo, 51% do conjunto dos votos dos eleitores, conduz a um sistema ditatorial, mas sob um disfarce democrático. De fato, 49% dos eleitores passam a ser governados por um sistema que não escolheram e que, pelo contrário, lhes foi imposto. Isso é ditadura. Essa luta política pode também conduzir à vitória de uma máquina, que apenas representa a minoria, principalmente quando os votos dos eleitores se distribuem sobre um conjunto de candidatos dos quais um obtém mais votos que qualquer dos outros, considerados de per si. Mas se adicionassem os votos recebidos pelos batidos, eles representariam uma larga maioria. Apesar disso, é o que tem menos votos que é proclamado vencedor e o seu sucesso considerado como legal e democrático. Mas, na realidade, instaura-se uma ditadura sob aparências democráticas. Eis a verdade sobre os regimes políticos que dominam o mundo atual. A sua falsificação da verdadeira democracia revela-se claramente. São regimes ditatoriais. Muito bem. Quando ele fala sobre as assembleias parlamentares, ele diz o seguinte: nada pode substituir o povo. A representação é uma impostura. Aí diz democracia, porque democracia significa o poder do povo e não o poder de um substituto. Ora, a verdadeira democracia só se pode estabelecer pela participação do próprio povo e não através da atividade desse substituto. O parlamento é a ausência do povo. Fala mais que a partir daí, as massas, a partir da eleição, não é? O deputado separa-se, por sua vez, das massas. Porque foi eleito, ele usurpa a soberania do povo e age no seu lugar. É o poder do partido vencedor e não o poder do povo que domina o executivo. Ele fala que o sistema de representação é uma impostura. Uma vez que o sistema das eleições para as assembleias parlamentares assenta sobre a propaganda para atrair os votos, torna-se um sistema demagógico no verdadeiro sentido da palavra. É possível comprar e manipular os votos quando os mais pobres não podem estar no coração das lutas eleitorais. São sempre e só os ricos que ganham as eleições. Foram os filósofos, os pensadores e os escritores que se tornaram em advogados da teoria da representação parlamentar, no tempo em que os povos eram ignorantes e tratados como rebanhos pelos reis, sultões e conquistadores. A máxima aspiração dos povos era, então, ter um mandatário para os representar junto aos governantes. Mas até essa aspiração era rejeitada. Foi para realizar essa ambição que combateram longa e duramente. Portanto, não é racional que agora, depois da vitória da era das repúblicas e do começo da era das massas, a democracia seja apenas apanágio de um pequeno grupo de deputados que agem em nome das massas. É uma teoria envelhecida, é um método ultrapassado. O poder deve ser inteiramente o do povo. As ditaduras mais tirânicas que o mundo tem conhecido foram estabelecidas à sombra de assembleias parlamentares.